Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou tratar de um assunto bem interessante e algo que o Senhor já trabalhou no meu coração, já vem trabalhando há muito tempo já. E eu vou tratar de 3 coisas, na verdade. O título da mensagem de hoje é esse: acusação, condenação ou juízo. O que você pode ou não pode fazer? Amém? Acusação, condenação ou juízo. O que você pode e o que não pode fazer. Nós vamos aprender então algo sobre isso. O texto base se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 5. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E versículo 19 diz assim: glória a Deus. Todos acharam aí? Amém? Quem não achou, vai achando aí, não vai dar tempo. Então 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 diz assim: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse texto nós podemos ver 3 coisas. As 3 coisas nós vamos aprender aqui nessa noite. Primeira coisa, não aceite acusação contra um presbítero. Mas na verdade nós não devemos aceitar acusação contra ninguém. É o primeiro aprendizado que nós vamos ter aqui nessa noite. Amém? E aqui diz, sem que ela seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Primeira coisa que o Senhor fala no nosso coração: nenhuma acusação feita por alguém sem que haja testemunhas deve ser levada em consideração. E quantas vezes a gente ouve falarem de alguma pessoa para nós, sem que essa pessoa tenha apoio algum, ou fundamento algum, mas saímos acreditando já simplesmente em suas palavras. Mas o texto diz que nós não devemos dar crédito a esses tipos de acusações, amém? Depois lá no versículo 21, no finalzinho, diz assim, ó: procure observar as instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Quando a gente toma a decisão de julgar alguma coisa ou alguém, a gente tem a tendência muitas vezes de fazer isso baseado no nosso favoritismo para com alguma pessoa. Ah, porque eu me dou mais com aquele ou com aquela, então eu vou favorecer um pouco mais. Eu vou ter um peso de justiça com um e um peso maior com outra pessoa, porque eu não me dou tanto bem com ela. E isso também nós não devemos fazer em hipótese alguma. Então nós já começamos a aprender 2 coisas: acusação e julgamento, juízo não cabe a nós. E no finalzinho do versículo 22 diz assim: não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. E isso fala de condenar o pecado, condenar aquilo que é injusto, aquilo que é incorreto, aquilo que é errado. Amém, irmãos? E é aí que nós entramos. Só que infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde todos nós praticamos as 3 coisas. Infelizmente, no nosso dia a dia, nós condenamos, nós julgamos e nós acusamos. Talvez não os 3 no mesmo dia, talvez um mais do que o outro, mas em toda a nossa trajetória, nossa vida, em algum momento nós fizemos algum desses 3. Alguém concorda comigo? Todos nós. Então vamos aprender qual é a definição de cada um desses. O que é acusar, o que é condenar e o que é julgar. E eu peço que você preste bastante atenção. Primeira delas, acusação ou acusar. O que é isso? Acusar significa incriminar, imputar, atribuir culpa, delito ou denunciar algo errado. Isso significa acusar. Culpar alguém, resumindo. Amém? Verdade, é impor culpa sobre alguma coisa. O que é julgar? É emitir juízo, se bom ou mal,
comparar todos os fatos envolvidos para perceber a diferença do que deve ser incentivado e do que deve ser descontinuado. Ou seja, julgar significa você pegar a acusação e a defesa, digamos assim, pesar as duas coisas e ver onde está certo e onde está errado. Amém, irmãos? Estão entendendo aí? Glória a Deus. E o que é condenar? Significa censurar, reprovar ou sentenciar. É quando você reprova alguma coisa, você está condenando aquilo. Amém? Tranquilo até aí? Perfeito? Glória a Deus. Então, como eu disse antes, nós estamos misturando as coisas. Dentro da igreja de Cristo hoje existe acusação, condenação e juízo. E nós precisamos aprender em nome de Jesus essa noite, irmãos, que dessas três, só uma delas nós podemos fazer. Só uma delas nós temos o direito de fazer. Quem aqui nunca disse com suas próprias palavras: ah, o irmão está me julgando? Alguém já disse isso? Ah, a irmãzinha lá, está julgando o outro. A gente tem a mania de falar essas coisas, muitas vezes sem entender o que é julgar de fato. E sem entender que existe de algumas diferenças nós precisamos aprender. Mas essa noite vai cair por terra todo um engano no meio da nossa igreja aqui, e futuramente nós vamos levar isso a outros também, em nome de Jesus. Então o que nós precisamos nessa noite é ordenar essas coisas. E agora eu vou entrar na mensagem dessa noite. Vamos aprender então o que eu posso e não posso fazer dentre dessas três. Abra comigo o livro de Apocalipse, capítulo 12. Aleluia. Apocalipse, capítulo 12. Vamos começar a aprender então o que realmente o Senhor quer falar a nós essa noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz assim: Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Quem é o acusador aqui que o texto está dizendo? Satanás. Quem foi vencido na cruz? Satanás. Então nós aprendemos que quem acusa é o diabo. Por que é o diabo? Porque nós vimos antes que quem acusa alguém de alguma coisa, está acusando essa pessoa de algo que ela fez errado. Alguém aqui já acusou alguém de algo que ela fez certo? Existe uma outra palavra para acusar, não é acusar, você está honrando aquela pessoa por algo que ela fez certo, mas quando ela fez errado, você pode estar acusando. E quem faz isso é o diabo. O diabo acusa diante de Deus e diante dos homens os seus defeitos. É ele quem acusa todos os dias os seus pecados, suas falhas, seus erros. Só que o engraçado é que ele que nos faz errar. Ou seja, o sem vergonha do diabo nos acusa de algo que ele fez a gente cair. Só que ele só consegue isso porque ele encontrou em nós liberdade ou legalidade para poder agir. Amém, irmãos? Então se você acusa algum irmão de algum erro que ele cometeu, você está se comparando ao próprio diabo. Você está fazendo o papel dele. Você está cumprindo com a obra do diabo e ajudando para que o reino do diabo, se é que existe algum, porque na verdade não existe, se propague ainda mais nessa terra. Portanto, nós, igreja de Cristo, não podemos acusar alguém por causa de suas falhas. Amém? Eu não sou digno de dizer que o meu irmão é isso ou aquilo por causa que ele fez isso ou aquilo. Não cabe a mim dizer isso. Se eu descubro um erro, um pecado, uma falha de um irmão, não cabe a mim acusá-lo e colocar isso diante de todos os outros. Porque depois você vai ver o que a gente pode fazer. Mas aprenda isso, irmãos. Quem acusa é o diabo. Jamais fale do erro dos seus irmãos para outras pessoas. E jamais aponte o dedo para o seu irmão dizendo que ele fez de errado. Que ele é isso ou aquilo. Você é pecador, você não merece para a glória, você não merece Deus, você vai para o inferno, você vai morrer, é um diabrado. Ah, aquela lá é uma prostituta gospel, fica com todo mundo.
Existe isso dentro da igreja, pessoas falam isso. Amém? Talvez você tenha escutado outros tipos de acusação. Ah, o irmão faz isso, o irmão faz aquilo. Então quem fala essas coisas está sendo o próprio diabo na vida de quem está ouvindo isso. Então grave isso em nome de Jesus no seu coração. Quem é o acusador? O diabo. E quem acusa se torna igual a ele. Então seu dedo não é para apontar ninguém. Amém? Não faça isso. Primeiro aprendizado: só existe um que acusa. Nem Deus acusa ninguém. Quando o diabo foi diante de Deus para falar de Jó, o que Deus falou de Jó? Esse aí é bênção, tudo certo, tá uma bênção, maravilhoso. Mas o que o diabo está fazendo? Estava tentando levar Deus a fazer, enxergar Jó, que ele fosse errar, dizer coisas ruins de Jó, mas não. O papel do diabo é falar mal da gente. Mas Deus não fala mal da gente, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Deus conhece os nossos pecados por dentro, por fora, né? Que todo mundo sabe, que ninguém sabe. Deus sabe toda a nossa vida e nem por isso Ele nos acusa. Aí vai os irmãozinhos que acham que são Deus, eu acho. Ou pior, acho que são o diabo, porque Deus não faz isso. E se levantam para acusar as outras pessoas. Portanto, irmão amado do meu coração, se você se envolveu tanto tempo na sua vida com essa prática, abandone ela ainda nessa noite, porque ela pertence ao diabo, Satanás, e vai morrer com ele no inferno. E quem se imitar ele, quem viver com ele, vai junto com ele para o inferno. Amém? Hoje vai cair em nome de Jesus o demônio da acusação no meio da igreja. Aleluia. Segundo aprendizado, vamos para o livro de Romanos, capítulo 2. Aleluia. Romanos, capítulo 2. E no versículo 1, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Agora vamos para 1 Coríntios, que vai complementar isso. Capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo 4. E versículo 13 em diante diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até o que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Quem julga é Deus. Ele é o único juiz. Por que Deus é o único que pode julgar? Porque os textos estão nos dizendo que Deus é o único que conhece a intenção do coração do homem. Por isso eu não posso dizer que o que você fez é certo ou errado, porque eu não sei por que você fez isso. Eu não posso dizer que o irmão que saiu, foi em tal lugar fazer qualquer coisa, fez errado, se eu não sei por que ele foi até lá. Eu não posso dizer que o irmão tirou dinheiro de não tinha para emprestar para outro irmão, se eu não sei o coração dele. Nós não conhecemos o coração. Alguém conhece o coração do outro aqui? Eu sou casado há 10 anos, vou fazer agora em dezembro. Talvez você tenha muito mais tempo do que eu de casado. Você não conhece a intenção do coração da sua esposa, seu esposo, ninguém sabe. Só Deus cabe essas coisas. Só Ele conhece aquilo que está dentro de você. Por isso nós não temos também autoridade nenhuma de julgar qualquer pessoa pelas decisões que ela toma. Sabe, irmãos, por muito tempo eu fui falho nessa área.
E foi uma das áreas que eu mais falei na minha vida até hoje, principalmente como líder dos jovens. Eu cansei de julgar os jovens pelas suas atitudes. E cansei literalmente, porque eu não quero mais fazer, eu estou cansado disso. Chega. Porque eu não entendia o porquê eles faziam as coisas. Ou deixavam de fazer. A gente cantava, adorava, fazia o melhor aqui em cima e tinha jovem ali quase dormindo. E eu pensava, poxa cara, Deus está aqui, o que está fazendo? Quando eu não sabia e nunca soube a intenção do coração deles. Eu não preciso que um jovem pulando ou uma pessoa pulando, isso não quer dizer que ela está adorando a Deus. Uma pessoa sentada com os olhos fechados pode estar adorando a Deus muito mais que quem está dando um showzinho, entre aspas, aqui em cima. E por isso nós não devemos jamais julgar a atitude dos nossos irmãos. Amém, queridos? Quem faz isso é Deus. Porque o irmão pode estar falando em línguas 2 horas em cima desse altar e Deus condenar ele por causa do que a oração dele está sendo enganoso. Mas você não vai saber isso e vai achar, olha que homem de Deus espiritual maravilhoso. Pessoas podem subir nesse altar e dizer, poxa, antes de trazer essa palavra eu subi no monte 35 vezes, orei 24 horas por dia para trazer essa palavra, e Deus pode condenar ele porque sabe que ele fez isso para se aparecer. Mas nós estamos ouvindo as coisas, nossa, ele subiu no monte, meu Deus, que homem santo. Vocês conseguem entender isso? Então não cabe a nós julgar as atitudes de ninguém. Faça a sua parte, tenha seu relacionamento com Deus, mas não julgue tipo, a forma e como os outros se relacionam com Ele. Se você consegue orar 3 horas seguidas por Deus, Senhor, derramando de joelhos, e tem um irmãozinho que só consegue orar de pé 1h30, amém, glória a Deus pela vida dele. Mas não julgue. Aquela irmãzinha quando ora 5 minutos parece 15, porque eu não aguento mais que ela pare, porque ela ora, não importa como ela ora. O tempo que ela está orando aqui são 10, 15 minutos que você está reparando nela, ao invés de estar orando ao Senhor. Então quando a gente diz que como ele está me julgando, como ele está julgando isso, julgando aquilo, quando a gente faz essas coisas, irmãos, quando a gente julga os erros dos outros, a gente esquece que nós também somos errados. E eu julgava os erros dos outros sem olhar para os meus. E eu achava que estava fazendo grandes coisas. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, se renova cada manhã. E Ele não desistiu de mim e me deu esse entendimento. Eu sou quem julga. Você apenas prega a palavra. Amém? E tem mais. Eu sou quem julga. Você apenas ama. Em nada, nenhuma outra coisa devam nada a ninguém a não ser o amor. Não julgue, não acuse, não faça qualquer outra coisa. Ame. E é por isso que nós nos prendemos a essas coisas, por isso que nós acusamos os nossos irmãos, por isso que nós julgamos os nossos irmãos, porque falta amor em nosso coração. Falta amor, querido. E quanto maior for o nosso amor... Enquanto eu estava ali orando para Deus, meu Deus, me fala comigo, porque eu estava já nervoso para pegar essa palavra, e o Senhor trouxe no meu coração um exemplo. Todo mundo aqui que é casado teve aquele momento do namoro. O momento do namoro é uma coisa tremenda, é uma coisa que, cara, tu não vê nada, tudo é maravilhoso, os céus estão abertos, Deus está descendo, né? A pessoa é linda, depois casa, né? E aí a gente vê que, né, a pessoa, o tempo passa, mas a gente vê, né, tudo maravilhoso. Eu estou falando isso de mim, que eu sei que eu paro, né? Por que isso? A gente não vê os defeitos das pessoas, porque nós estamos ali naquele momento de amor, tudo é amor, eu quero, eu amo, e é isso, e ponto. Mas o tempo vai passando, e a gente começa a ver que a pessoa com quem a gente casou também falha. E a pessoa com quem a gente casou começa a ver que a gente também é. E então começa a dar os pequenos atritos, discordâncias. Mas por que mudou? Porque antes o amor superava todas as outras coisas. Agora não amo mais, ama. Mas o amor já não é mais tudo aquilo. E o Senhor está falando no meu coração, é esse amor que eu quero na igreja. Aquele amor quando a gente está apaixonado, que a gente não vê os defeitos dos irmãos, quando a gente não repara nas suas falhas, nas suas fraquezas, nas suas limitações, simplesmente a gente ama, a gente não se preocupa com o que ele vai fazer ou deixar de fazer, mas a gente se preocupa no que vai acontecer com ele. Isso é diferente, amém? E é esse amor que nós, irmãos, precisamos encontrar em Deus. E assim nós não vamos mais julgar ninguém, nós vamos abraçar alguém.
Nós não vamos mais distanciar as pessoas por nossas palavras, nós vamos aproximar elas pela nossa preocupação. E aí vem aquilo que nos é permitido então: condenar. Como assim? Eu vou mandar as pessoas no inferno, né? Não. Leia comigo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 11. Diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. E talvez em alguma tradução esteja escrito condenai-as. Essa condenação, queridos, não está tratando da pessoa, mas o que ela está fazendo. Por favor, entenda o que eu vou dizer aqui nessa noite. Nós não temos o direito de condenar ninguém ao inferno, ao céu, a lugar nenhum. Nós não temos o direito de julgar ninguém, nós não temos o direito de acusar, mas nós temos o dever de condenar o pecado. Amém? Eu não posso condenar o homossexual ao inferno, mas eu posso condenar a prática do homossexualismo como algo condenável diante de Deus, amém? E é isso que nós devemos fazer como igreja de Cristo, condenar o pecado. Eu não posso condenar a pessoa que fez um aborto por qualquer motivo, mas eu posso condenar o aborto, a prática dele, como algo pecaminoso aos olhos de Deus, porque essa é a verdade. Estão entendendo a diferença? Nós não condenamos pessoas, não julgamos pessoas, não acusamos pessoas, mas as atitudes pecaminosas que vão em contrário à vontade de Deus devem ser sim condenadas pelo irmão, pela casa, pela igreja do Senhor. Eu vejo pessoas postando no Facebook diversas acusações, condenações contra a pessoa que errou, mas não é a pessoa o problema é o que ela fez, é a prática do pecado, e a igreja de Cristo precisa se levantar contra a prática e não contra as pessoas, porque elas simplesmente estão presas a algo que talvez você foi preso antes, ou então você foi preso em algo pior que elas. Mas Cristo Jesus encontrou sua vida, ou melhor, você encontrou a Ele, Ele libertou você. Então nós podemos sim, devemos crer que as pessoas podem ser libertas, mas o pecado nunca passará a ser santo aos olhos de Deus, sempre irá permanecer sendo pecado, amém? E isso deve ser condenado por todo cristão, todo filho de Deus. Eu não posso condenar pessoas, mas eu tenho o dever de condenar o pecado, as obras infrutíferas das trevas. Aleluia! Nós só podemos condenar o pecado, ou seja, a atitude errada de um irmão ou não, que é contrária aos princípios de Deus. Isso eu posso fazer. Eu posso chegar ao meu irmão e dizer: irmão, eu te amo, eu me preocupo contigo, mas o que você está fazendo está errado aos olhos de Deus, e eu vou te provar na Bíblia. Agora é diferente, irmão, tu é um pecador, tu vai para o inferno, tu vai morrer, Satanás está pisando na tua cabeça. Que ajuda que você vai dar? Meu Deus. E é isso que a igreja de Cristo fez muito tempo, e afastou muita gente da igreja. Muitas pessoas não vão hoje porque, se eu for na igreja hoje, quando eu sair, eu tenho que sair santo, perfeito. Mas não existe isso. A obra do Senhor é dia após dia, e vai sendo realizada até a vinda do Senhor sobre nossas vidas. Então cada vez que nós condenamos as pessoas, nós afastamos elas de Deus, porque nem Ele coloca um fardo pesado sobre elas. Mas nós devemos sim ensinar: isso aqui é errado, e Jesus pode te libertar, querido. Deus não se agrada disso. Estão entendendo, irmãos? Ou seja, condenamos o ato, a prática, mas nunca o praticante, pois não sabemos o que passa no seu interior. E é isso que faz a diferença entre nós. Eu já ouvi muitos jovens abrindo o coração para mim, contando seus pecados, suas falhas, pedindo ajuda, oração. E é um desafio para todo líder, e isso é um dever de todo líder, ter maturidade a ponto de não julgá-los pelas suas falhas, mas entendê-los. E entender que no seu interior eles querem muito se livrar disso. Alguém aqui deseja morrer preso no pecado até ir para o inferno? Ninguém quer. Todos nós queremos ser alguém melhor, um cristão melhor, um filho de Deus melhor, mais íntimo de Deus, amém? Porque se você não quer fazer isso, você está no lugar errado.
Porque nós viemos à casa de Deus para conhecer mais dele, aprender mais dele, nos tornarmos mais parecidos com ele. Amém? Só que só eu e você sabemos a luta que passa aqui dentro. Sabe, talvez para as pessoas você seja um fofoqueiro, uma fofoqueira, mas só você sabe os propósitos que você faz para se libertar disso. Só você sabe o quanto você ora horas e horas para Deus te libertar disso. Por isso não é homem nenhum que pode apontar o dedo e acusar você, mas é Deus que entende o seu coração, entende a intenção do coração do homem, que pode amar e vai amar e libertar a sua vida, querido. Então não deixe também que o que os outros falem mude a sua vida. Porque a sua vida não é deles, é de Deus. Aí eu entro em outra coisa que eu aprendi essa semana, através de um grande homem de Deus. Todo cristão precisa de um carrasco. E eu fiquei pensando, como assim? Que negócio é esse? Que coisa louca. Jesus nos ensina que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Amém? Vocês já se perguntaram para onde nós devemos ir? Para onde Jesus foi? Para a cruz. Morrer crucificado. Então Jesus está dizendo, pega a sua cruz, as suas lutas, suas dificuldades, suas prisões, põe nas costas, me segue e morre para isso tudo. Morre para isso tudo. Só que até Jesus precisou de alguém para pregar ele na cruz, amém? É ou não é verdade? Vocês conseguiram imaginar, Jesus pega uma mão e aí prega com o pé a outra mão? Não tem como. Precisa alguém pregá-lo. E assim todos nós precisamos de um carrasco, alguém que nos pregue na cruz, alguém que nos expõe às nossas falhas através de situações ou circunstâncias. Por isso, irmãos, Deus levanta sim pessoas, talvez para expor as nossas falhas diante dos nossos olhos, para sermos tratados nelas. Se ninguém se levantasse para acusar você de alguma coisa, e isso eu estou dizendo não que você deva fazer a outros, mas isso não evita de pessoas fazerem conosco. Mas não veja isso como um mate, oh meu Deus, não veja isso, Senhor, peraí, quem sabe eu estou errando nisso mesmo. Ou então pessoas estejam se levantando contra a sua vida, querido, porque Deus quer te encher de amor, para você parar de simplesmente condenar essas pessoas. Vão tudo para o inferno, me deixa quieto. Não! Vocês estão falando de mim, eu amo vocês assim mesmo, porque Jesus está em minha vida. Vocês estão me crucificando, e cada vez que vocês falam de mim, é um prego mais pregado em minha vida, e assim mais ainda eu morro para mim mesmo, para viver por Cristo. As pessoas estão te perseguindo, glorifica o Senhor, porque bem-aventurados são os perseguidos pelo Senhor, pela causa dEle, pelo nome dEle. Amém, queridos? Então você entende isso, você não deve fazer, mas se fizerem com você, não deixe que isso mude a sua vida, glorifique a Deus por isso, e entenda o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia, aleluia, glórias a Ti. Mas vamos ver o que são essas tais obras das trevas que nós devemos condenar? Abra comigo em Romanos de novo. Romanos capítulo 1. Aleluia. E agora nós vamos entrar numa parte importante dessa mensagem, porque ao ler esse texto, querido, talvez o Espírito Santo já vai estar expondo na sua vida coisas que você precisa condenar e que hoje você está achando legal, ou algo que não vai mudar nada na sua vida, ou não vai interferir. Deus agora vai falar com algumas vidas aqui nessa noite, algo que precisa ser condenado como pecado na sua vida, amém? E não mais aceito como algo, beleza, tranquilo, vamos lá, não. A partir dessa noite, se Deus falar alguma coisa dessas com você, condene isso na sua vida em nome de Jesus. Vamos lá então, Romanos capítulo 1, versículo 28 diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, aqui maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis.
embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Entenderam isso, irmãos? Não só continuam fazendo essas imundícias, quanto não condenam, deixam as pessoas fazerem as mesmas coisas, as mesmas práticas. E eu não posso passar por esse texto sem me deter em algumas coisas. Vocês viram várias coisas: injustiça, maldade, ganância. Vivemos em um tempo que o homem só quer trabalhar para ter riqueza, ou às vezes nem é riqueza. As pessoas estão trocando, né? Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Mas Deus sabe que no seu íntimo ele quer mais, e nunca está saciado com isso. Se você é assim, querido, cuidado. O que mais? Depravação. Refere-se à área sexual. Cheios de inveja, irmãos que não conseguem se alegrar com a vitória do outro. Isso é inveja, querido. É inveja. Sinto dizer: mas o irmão conseguiu um carro. Irmão que o carro, tanto queria ter um carro. Glória a Deus pela vida do irmão. E quem sabe ainda pede uma carona para ele, vai dar uma banda. Homicídio. E homicídio aqui a gente pode levar para a área espiritual também. Irmãos que matam os outros espiritualmente. Líderes que matam seus liderados espiritualmente. Rivalidades. Eu tenho que crescer mais que ele, eu tenho que conseguir mais, eu tenho que ter mais. Engano e malícia. São bisbilhoteiros. Oh, meu Deus do céu, que negócio pega. O que é ser bisbilhoteiro? Tem uma outra palavra bem assim, clara. Alguém pode me dizer? Ninguém sabe o que é bisbilhoteiro? Estão brincando comigo, né? Então eu vou dizer para essa igreja santa que ninguém sabe, né, o que é bisbilhoteiro. Eu vou dizer a vocês: significa fofoqueiro. Amém? Quem faz essas coisas é fofoqueiro. E esse mal não existe no meio da igreja. Fofoca é uma coisa que não existe. Realmente na igreja de Cristo santa e pura não existe. Mas a igreja que está sendo tratada, ainda existe esse mal. Sabe aquela fofoca intercessória? Eu vou te contar só para te orar. Mas ora. E olha, eu ouvi várias dessas, gente. E por dentro eu dava risada. Irmãozinho, não é assim. Quer que alguém ore por alguma coisa de alguma outra pessoa, você sabe? Simplesmente, irmão, ora por aquela pessoa que está precisando. Deus vai te revelar o que é. Deus vai te mostrar, irmão. Ou então, não fala nada. Nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, mais que todas as coisas, amém? Quem crê nisso? Então precisa abrir para todo mundo, queridos. Olha só Jesus ensinando a nós. Quer falar comigo? Vai no secreto. Vai no secreto. O altar com o microfone na mão é o secreto do Senhor, irmãos? Não é. Quer interceder por alguém? Vai lá no teu cantinho, que só você e Deus. Você vai orar para quem? Para Deus? Então quem quer falar com os irmãos? Mas é um mal que tem destruído amizades dentro da igreja, tem destruído o corpo de Cristo, por irmãos que não conseguem botar um freio na boca. E se você vive assim, querido, condene isso na sua vida em nome de Jesus. E se você conhece alguém que faz fofoca intercessória, trata o irmãozinho, não quero saber, irmão, eu quero orar pela pessoa, tá? Mas eu não precisa contar o que quer. Deus sabe o que é, então ele sabe e vai dar certo. O que mais? Caluniadores. Oh, Jesus maravilhoso. Quem é caluniador, irmãos? É quem não paga a dívida. Isso também não tem no meio da igreja. Eu já ouvi tanta gente dizendo que os maiores caloteiros são dentro da igreja, meu Deus do céu. É onde mais se compra. Compra coisa na cantina e não paga, é dentro da igreja, né? Isso tem que acabar, queridos. Isso não está certo. Se você vai fazer uma dívida que não vai conseguir pagar, não faça. Porque se você estiver fazendo, isso também tem um nome para esse negócio: consumismo. E é outro capeta dos infernos. A Bíblia nos ensina que uma das maiores honras do homem é o seu nome. E por isso nós não devemos desonrá-lo.
Por que a Bíblia falava tanto dos nomes dos homens? Por que Deus vai chamar você pelo teu nome? Porque Deus preza pelo nosso nome. Não desonre o seu nome diante dos homens, deixando de pagar aquilo que você deve. Amém? Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Aquele tipo de gente que acha que é o cara, sabe? Tem um sedã em casa, mas vive num barraco. E acha que é o cara, né? Acha que é maravilhoso, né? Ou tem um casarão, tem um carrão, mas passa dificuldade para ter o que comer. Mas ele é arrogante, ele é presunçoso, ele é a pessoa que quer aparecer. Ou vive endividado para ter o que mostrar para os outros. Caras não tem nada que mostrar para ninguém. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Tem uma vida correta diante de Deus. O que você tem ou não tem, Deus te deu, não é as pessoas. Então você não merece nada da tua vida. Amém, irmãos? Sabe aquelas irmãzinhas? Nem sabe, meu marido me comprou uma joia. Fala sério, gente. Precisa falar. Já não basta ela estar brilhando toda, né, bonitinha no teu pescoço, tem que falar que comprou, não precisa. Tem irmãs que andam assim já na igreja, para ver se mostra, sabe, as unhas bonitinhas, brilhadinhas. Não aqui, é óbvio, mas existe pessoas que têm essa arrogância nessa vida de querer mostrar algo que não precisa, cara. O que mais que nós vamos achar aqui de gente aqui? Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Oh, glória a Deus! Acho que eu não ia falar de vocês aqui não, né? Eu pergunto para vocês, irmãos, tem idade para obedecer aos pais? Tem ou não? Se você acha que depois que você casa, você não precisa mais obedecer, cuidado. Você não deve satisfação mais, você tem a sua vida. Mas se seu pai ou sua mãe quiserem instruir você, você tem que ponderar isso. Porque eles podem muito bem, eles geralmente estão certos. Então obedeça. Honre seus pais, queridos. Honre seus pais. A maior bênção de Deus para nós é a família. O maior propósito de Deus nessa terra foi constituir a família. E é o maior alvo do diabo hoje, é destruir a família. Então, filhos, honrem seus pais. Amém? E não é só para os jovens não, é para todos vocês que têm pai e mãe vivo. Amém? Honra, cuida bem, não atira no asilo e que se vire. Não. Tem que ir para o asilo? Se tem que ir para o asilo, amém, mas vai lá, acompanha, cuida, ajuda. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos lá. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Eu já falei disso, não vou falar de novo. Implacáveis, enfim. Vamos ver o último texto de hoje, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. E aqui nós vamos ver outras obras que nós devemos condenar. Imoralidade sexual. Para que fique bem claro, o que é imoralidade sexual? É a prática do sexo fora do casamento, adultério, prostituição. Amém, irmãos? Fazer o que não deve ser feito. Nem no lugar onde não deve ser feito. Nem com animais, enfim, vai para frente. Impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Aqui também, cuidado, irmãos, tem gente que faz feitiçaria gospel hoje em dia, vocês já viram? Essa flor, a partir de hoje, vou derramar um óleo aqui, que tem que ficar um mês na casa de cada irmão. Aí no final do mês essa igreja vai avivar, vai ser fogo puro. Sabe aquele tipo de coisa que os objetos, os animais, que é a presença de Deus? Feitiçaria gospel. Cuidado com isso. Amém? Glória a Deus que nesse lugar aqui não tem. Porque se tivesse eu estava fora daqui. Porque é abominável aos olhos de Deus. Amém? O que mais? Aí tem ali, antes da feitiçaria, idolatria. A igreja de Cristo hoje tem a mania de idolatrar pessoas. Não é nós não somos católicos, nós não temos imagens, mas tem pessoas. O cantor tal, o pregador tal, se o pregador pregar lá na igreja eu vou. Se tal o ministério de louvor estiver lá, eu vou, eu falto culto, mas eu estou lá.
E nós vivemos um tempo assim. É incrível, as pessoas que fazem eventos com renomes nacionais de música, eles conseguem marcar o dia e horário onde tem culto nas igrejas. Eu não sei se o propósito é que todas as igrejas fechem para irem ver o culto, ver a apresentação, para não dizer outras coisas, né? E assim rende mais. Eu não sei. Então, queridos, cuidado. Cuidado com isso. Amém? A palavra de Deus é a única verdade. Não são homens. O que mais? Vamos adiante. Ciúme, ódio. Eu fui para frente, estou voltando agora. Ódio, discórdia, ciúmes. Nós nunca vimos um tempo onde tantos homens, principalmente, matam as mulheres por ciúme. Vocês estão vendo isso na televisão, irmãos? Os caras se acham dono das mulheres. Por isso, princesas do Senhor solteiras. Se o cara não é de Deus, sai fora. O que mais? Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, urgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Mas é só um golinho. É só um cigarrinho. Sabe, queridos, a Bíblia não fala nada que beber é pecado, nem que cigarro é pecado. Mas sabe por que se torna pecado? Primeiro, prejudica o templo do Espírito Santo. Segundo, se torna um vício de onde a pessoa se apega. E se às vezes, e terceiro, se torna mais importante do que Deus. A pessoa vive sem Deus, mas não vive sem o vício. Amém? Não está na Bíblia. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas os edificam, nem todas convém fazer. E por isso se torna pecado. Tudo aquilo que te rouba de Deus se torna pecado. Amém, queridos? E por isso aqui está bem claro. Pessoa que faz isso não vai ser salva. Só que aí sou eu e você que vamos condenar ela ao inferno? É ou não é? É ou não é? Ô glória! Amém? Está entendendo, viu? Nós condenamos a prática do erro. Amém? Mas não a pessoa. Porque Deus é quem sabe se a pessoa está realmente lutando contra esse vício, contra aquilo ou aquilo outro, ou realmente já está de qualquer jeito, atirada de qualquer jeito. Então, irmãos, gravem isso. Quando você for dizer, estão me julgando, vê se realmente estão te julgando ou estão simplesmente condenando os seus erros. Amém? Eu cansei de ouvir isso na igreja, em redes sociais. Às vezes a gente fala alguma coisa, poxa, isso é errado, não vem me julgar. Mas tem diferença entre julgar e condenar. Eu não estou falando de você, eu estou falando do que você está fazendo. Amém, irmãos? É um dever da igreja alertar os nossos irmãos se o que eles estão praticando é condenável aos olhos de Deus. Mas não é a obrigação nossa condená-los ao inferno ou ao pecado. Nós devemos amar, irmãos. E é isso que falta para nós hoje. Mas esse deve ser o alvo maior da igreja hoje. O amor. Porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Tudo vai passar, tudo, as pessoas vão, mas o amor permanece. É por isso que os pecados dos seus irmãos vão passar. Os erros dos seus irmãos vão passar, mas o amor deve permanecer. Os seus filhos não vão ser salvos pelo que você fala da vida deles. Cara, tu não faz isso, tu não faz aquilo, tu vai pro inferno. Não! Condene o erro sim dele, mas não exponha isso na cara da pessoa que não é necessário. Ame! E com amor, filho, Deus não se agrada disso. Não vai dar certo. É isso que faz a diferença. Sabe o esposo que chega e fala para as pessoas, você arruma para mim, tu só fala bobagem, vive me xingando, não sei o que, eu não sei o que. Vai adiantar alguma coisa isso? Alguém solucionou algum problema brigando com a esposa? Vai levantar a mão aí que eu vou te dar um prêmio. E eu não conheço. Agora se você chegar, meu amor, minha princesa, rainha do meu coração, minha gatinha, e aí vai, minha flor que não desabrocha nunca. Eu te amo, mas sabe isso aqui? Precisa mudar. E eu te amo, viu? Fala eu te amo umas 3, 4 vezes, que daí ela se derrete. Se der um presente, então, meu Deus, vai mudar na hora. Mas são as maneiras que nós fazemos as coisas que estão erradas, queridos.
E nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, devemos amar os nossos irmãos. E então, não mais acusá-los, amém? Quem é que acusa? Fala mais alto, quem é que acusa? Quem julga? Quem julga? Quem condena o pecado? Nós. A igreja de Cristo condena o pecado. Amém? Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Que essa mensagem seja gravada no seu coração. Em nome de Jesus, que você absorva isso. E a partir de hoje, nunca mais abra sua boca para acusar ninguém. Que Deus coloque na sua mente agora, no seu coração, na sua memória, que toda vez que você abrir a boca para condenar alguém, a pessoa, ou acusá-la ou julgá-la, ele vai te lembrar: quem julga sou eu, quem acusa é o diabo, você condena o pecado. Quem recebe isso? Amém? Ninguém é mais santo ou menos santo, só quem sabe isso é Deus. Palavras não santificam ninguém. Eu posso dizer aqui que jejuei os 7 dias da semana, mas Deus sabe que é mentira. Eu posso dizer aqui que eu fiquei anos e anos sem comer e sem beber, porque eu queria que a igreja fosse santa, e todo mundo pode acreditar, mas Deus sabe que não. Então palavras não santificam ninguém. Não se surpreenda com as palavras das pessoas quando subirem nesse lugar para pregar. Eu acho completamente desnecessário pessoas subirem aqui antes de pregar e dizer: eu me preparei, eu fiz isso, eu subi no monte, eu falei em línguas, eu rodopiei, eu queimei no meu coração, eu chorei em lágrimas. Cara, prega a palavra de uma vez. Porque não importa você fazer tudo isso, Deus encontrar o erro em você e não te usar. Amém, irmãos? Palavras não santificam, Deus santifica. E o seu fruto permanece. E o seu fruto transparece. E o seu fruto faz você ver se é de Deus ou não. Amém? Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu convido você a fechar seus olhos só mais uma vez e nós vamos encerrar em nome de Jesus.